E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de geometria espacial que envolve a área de um triângulo em um cubo. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva para ficar por dentro de mais problemas, desafios e suas resoluções. Então vamos para a resolução. No enunciado da questão nós temos: no cubo ABCDEFGH, cuja aresta mede 6 cm, o ponto M é ponto médio de EF. Determine a área do triângulo AMH. Então nós temos este cubo aqui, e aqui dentro do cubo nós temos um triângulo, cujos vértices são A, M e H. E o nosso objetivo é determinar a área deste triângulo. Para ficar mais fácil a visualização, eu vou apresentar uma animação na qual nós podemos identificar aqui em verde o triângulo AMH. Mas antes de calcular a sua área, nós vamos determinar as medidas dos seus três lados, que são MH, HA e MA. Para começar, nós vamos levar em consideração o triângulo EMH, que está sendo representado aqui nesta figura. E como vocês podem observar, este triângulo está no mesmo plano da face EFGH deste cubo. Nós podemos fazer algumas conclusões a respeito deste triângulo, que vão nos ajudar a determinar a medida do segmento HM. Primeiro, este triângulo é um triângulo retângulo, porque o ângulo MEH é um ângulo reto, que é um dos ângulos retos do quadrado que representa a face EFGH. Além disso, como a aresta do cubo mede 6 cm e o segmento HE representa uma destas arestas, logo este segmento mede 6 cm. Além disso, o segmento EM tem metade da medida da aresta, porque M é o ponto médio de um segmento que é uma das arestas do cubo, ou seja, do segmento EF. Portanto, o segmento EM mede 3 cm. Levando todas essas informações em consideração, nós sabemos que o triângulo EHM tem dois catetos medindo 3 e 6, respectivamente, e a sua hipotenusa é a medida desconhecida, e esta hipotenusa representa o segmento HM, que é um dos lados do triângulo AMH. Outra observação que nós podemos fazer é que existe um outro triângulo, o triângulo EMA, que ele é congruente ao triângulo EHM. E tendo essa informação em consideração, nós vamos concluir que HM tem a mesma medida de MA, mas nós vamos calcular as medidas destes dois segmentos, ou seja, HM e MA, e mostrar que de fato eles possuem a mesma medida. Mas vamos inicialmente calcular a medida do segmento HM. Nós sabemos que ele representa a hipotenusa deste triângulo retângulo, o triângulo EHM. E para calcular a medida da hipotenusa, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, no qual nós sabemos que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos dois catetos também elevados ao quadrado. E nós vamos chamar HM de A minúsculo. Dessa forma, nós sabemos que A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, uma vez que 3 e 6 representam os catetos deste triângulo retângulo. E desse modo nós vamos ter que A ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9, somado com 6 vezes 6, que é igual a 36. E 9 mais 36 é igual a 45. Portanto, A ao quadrado é igual a 45. E nesse ponto nós podemos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. E no caso da raiz quadrada de A ao quadrado, nós vamos obter que é o módulo de A. E o módulo de A é igual a raiz de 45. Mas como estamos tratando de uma medida, nós vamos considerar apenas o resultado positivo. Portanto, sabemos que a raiz quadrada de A ao quadrado é igual a raiz de 45, positiva. Isso quer dizer que A é igual a raiz de 45. E o 45 nós podemos reescrever da seguinte maneira, como 3 ao quadrado vezes 5. Mas como eu posso fazer isso? Para reescrever o 45 como 3 ao quadrado vezes 5, nós fizemos a decomposição em fatores primos. Mas como nós podemos fazer essa decomposição? Nós vamos considerar o 45 e dividi-lo apenas por fatores primos. Então nós vamos começar pelo menor número possível pelo qual é possível dividir 45, desde que esse número seja um número primo, e esse número é o 3. Assim, ao dividir 45 por 3, nós teremos uma divisão exata, e o quociente é 15. E nós podemos dividir novamente 15 por 3 e nós vamos obter que o quociente é 5. Agora, 5 não é mais divisível por 3. E o próximo número primo pelo qual nós podemos dividir o 5 é o próprio 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Dessa forma, 45 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 5.
ou seja, 3 vezes 3 é 9, vezes 5, 45. E em qualquer ordem que eu multiplicar esses três fatores, eu vou obter 45. Portanto, aqui dentro do radical nós deixamos indicado como 3 ao quadrado vezes 5. Mas por que eu fiz isso? Porque quando eu tenho um número elevado ao quadrado dentro de um radical, e esse radical tem índice 2, ou seja, nós temos a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5, todos os fatores que estão aqui dentro do radical, que possuem 2 como expoente, podem ser simplificados. E nós teremos o seguinte, 3 vezes raiz de 5. Mas por que isso? Porque 3 ao quadrado é igual a 9, e a raiz de 9 é 3. Portanto, nós teríamos o seguinte, a raiz de 9 multiplicada por 5. Nós podemos reescrever como a raiz de 9 multiplicada pela raiz de 5. E é por esta propriedade que nós podemos apenas simplificar o expoente desse fator que está aqui dentro do radical com o seu índice. E o 3 ficará fora do radical. E nós teremos raiz de 9 vezes raiz de 5. E raiz de 9 é 3. E raiz de 5 nós deixamos indicado. Por isso chegamos a essa conclusão, que A é igual a 3 raiz de 5. E A representa o segmento HM. Agora nós vamos calcular a medida do segmento AM. Para calcular a medida do segmento AM, nós vamos considerar o triângulo EMA. E nós sabemos que neste triângulo, o segmento EA representa uma das arestas do cubo, portanto tem medida igual a 6, e o segmento EM mede 3, pois M representa o ponto médio de uma das arestas. Logo, esse segmento vai medir 6 dividido por 2, que é igual a 3. Uma observação importante também a respeito deste triângulo é que ele também é um triângulo retângulo. Logo, nós temos um cateto medindo 3, um cateto medindo 6 e a hipotenusa tem a medida desconhecida. Desse modo, nós podemos novamente utilizar o teorema de Pitágoras para determinar a medida desta hipotenusa, que eu vou chamar novamente de A. E nós vamos verificar que o segmento MA terá a mesma medida do segmento HM. Agora nós podemos escrever a seguinte relação. A ao quadrado é igual a medida do cateto ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais a medida do outro cateto elevado ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado. Assim, nós temos exatamente a mesma equação que nós tínhamos anteriormente. E nós vamos chegar exatamente à mesma conclusão, utilizando exatamente os mesmos cálculos. Dessa forma, nós concluímos que HM tem a mesma medida de AM. E agora nós vamos determinar a medida do terceiro lado do triângulo AMH, que é o lado AH. E para determinar a medida do segmento AH, nós vamos considerar a face ADHE do nosso cubo. E nós vamos ter a seguinte representação, na qual nós temos ADHE. E nós sabemos que o segmento AH representa a diagonal de um quadrado que representa esta face. Nós sabemos também que cada uma das arestas HE e AE tem medida igual a 6 cm. Logo, o triângulo AEH também é um triângulo retângulo. Nós podemos calcular a medida de AH novamente pelo teorema de Pitágoras. Ou então nós podemos utilizar a fórmula da diagonal de um quadrado, na qual nós sabemos que a medida desta diagonal é igual à medida do lado do quadrado multiplicada por raiz de 2. Uma vez que a face ADHE representa um quadrado e o segmento AH representa a sua diagonal. Nós sabemos que esse segmento aqui, que eu chamei de D, será igual a 6 raiz de 2. Agora que nós já determinamos as medidas dos três lados do triângulo AMH, nós vamos considerar este triângulo e analisar como nós podemos calcular a sua área, que é o objetivo dessa questão. O que nós sabemos até agora é que o lado AH mede 6 raiz de 2. E os outros dois lados medem 3 raiz de 5. Isso nos permite concluir que este triângulo é um triângulo isósceles. E para calcular a área de um triângulo, nós podemos utilizar a seguinte relação, na qual nós temos que a área é igual à medida da base multiplicada pela altura e tudo isso dividido por 2. Tendo isso em consideração e também o fato do triângulo AMH ser um triângulo isósceles, nós podemos considerar como base o segmento HA. Portanto, na fórmula da área de um triângulo, a medida de B é igual a 6 raiz de 2, uma vez que representa a base que nós estamos levando em consideração para calcular a área deste triângulo. E a medida da altura nós não conhecemos, uma vez que a altura em relação à base AH está determinada por este segmento que nós deixamos indicado aqui em verde escuro. Outra informação importante a ressaltar é que em todo triângulo isósceles, quando nós traçamos a altura relativa à sua base, essa altura vai dividir a base em dois segmentos que possuem a mesma medida. Ou seja, se eu chamar este ponto de interseção entre a altura e a base do triângulo de ponto O, nós sabemos que os segmentos HO e OA possuem a mesma medida. E como toda a base é igual a AH, cada um desses segmentos vai medir 3 raiz de 2.
Além disso, é importante lembrar que como esse segmento H representa a altura do triângulo em relação à base AH, então aqui nós temos um ângulo de 90 graus, o que nos permite concluir que o triângulo AMO é um triângulo retângulo também. E neste triângulo nós temos a medida de um cateto e de sua hipotenusa. E com essas duas medidas nós conseguimos determinar a medida de H, que representa o terceiro cateto do triângulo AMO. E é justamente o que nós vamos determinar agora, a medida do segmento H, para que depois nós possamos calcular a área deste triângulo. E nós vamos utilizar novamente o Teorema de Pitágoras, para determinar a medida do segmento MO, que está sendo representado pela letra H, no triângulo AMO. Nós sabemos que neste triângulo a hipotenusa mede 3 raiz de 5, um dos catetos 3 raiz de 2 e o terceiro cateto é a nossa incógnita que está sendo representado por H. Portanto, nós temos a seguinte relação: a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, 3 raiz de 5 elevado ao quadrado, é igual à medida deste cateto elevado ao quadrado, ou seja, H elevado ao quadrado, somado com a medida do segundo cateto elevado ao quadrado, ou seja, 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. E no caso da hipotenusa, ao elevar 3 raiz de 5 ao quadrado, nós teremos 3 vezes 3, que é igual a 9, e raiz de 5 ao quadrado é 5, portanto, 9 vezes 5 é 45. E nós vamos repetir o H ao quadrado e somá-lo com o resultado de 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. Nós sabemos que 3 vezes 3 é igual a 9 e raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Portanto, nós temos 9 vezes 2, que é igual a 18. E desse modo nós temos que 45 é igual a H ao quadrado mais 18. E ao subtrair 18 em ambos os membros da igualdade, nós vamos obter que aqui no membro direito nós teremos apenas H ao quadrado. E no membro esquerdo nós precisamos calcular 45 menos 18. E 45 menos 18 é igual a 27. E nesse ponto nós podemos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. Nós teremos que raiz de 27 é igual a raiz de H ao quadrado. E como nós estamos considerando uma medida, nós vamos levar em conta apenas o valor positivo. Mas como eu posso fazer para calcular a raiz de 27? Eu posso decompor o 27 em fatores primos. Nós podemos dividir inicialmente 27 por 3. Nós sabemos que 27 dividido por 3 é igual a 9, que nós podemos dividir novamente por 3, terá como resultado 3, e 3 também será dividido por 3, que será igual a 1. Desse modo nós temos que 27 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado ao cubo. E 3 ao cubo pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 3. Mas por que isso é interessante? Porque o nosso índice é uma raiz quadrada, ou seja, nós vamos simplificar todos aqueles fatores que possuem o expoente 2 dentro do radical. Portanto, no caso de raiz de 27, nós vamos poder simplificar apenas esse 3, que tem o 2 como expoente. Nós teremos que a raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz de 3, uma vez que esse 3 ao quadrado será simplificado e nós teremos um 3 dentro do radical. Assim nós concluímos que H mede 3 raiz de 3 centímetros. E agora nós já temos a medida da base e a medida da altura. E com essas duas medidas nós já conseguimos calcular a área do triângulo AMH. E nós vamos utilizar a fórmula da área. Como B mede 6 raiz de 2 e H 3 raiz de 3, nós vamos substituir esses valores aqui no lugar de B e de H. E nós teremos 6 raiz de 2 vezes 3 raiz de 3. E nós podemos multiplicar 6 vezes 3, que é igual a 18, e raiz de 2 vezes raiz de 3, que é igual a raiz de 6. E nós vamos ficar com o seguinte: A é igual a 18 raiz de 6 dividido por 2. E 18 dividido por 2 é igual a 9. Portanto, a área deste triângulo, ou seja, do triângulo AMH, é igual a 9 raiz de 6 centímetros quadrados. E dessa forma nós respondemos ao nosso problema. Se você resolveu essa questão de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim, nós podemos aprender mais e juntos. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. E confira também outras playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.